Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é o dia da história e curiosidades do Brasil. Gente, esse assunto, eu falei assim, meu Deus, como eu vou falar esse assunto? Esse assunto daria uns 20 vídeos. Parece que não, mas é. Então eu vou falar basicamente a questão de eu quero respeito e consciência. Eu acho que no tema que eu vou falar hoje, respeito e consciência. Hoje nós vamos falar democracia. Vou falar de democracia porque que é respeito e consciência. Porque aqui no Brasil, como em todos os lugares, para chegar à democracia nós passamos por muita coisa. Primeiro que a democracia começou lá na Grécia e Atenas, né, foi titulado para o povo, começou lá. Então assim, para mim entrar lá na história mesmo, nós passou por muitos lugares. O que é democracia, quais os tipos, como é no Brasil. Se você for parar para olhar aqui, né, no computador, como surgiu a democracia, tem os tipos de democracia: racial, direta, indireta, semidireta, ou representativa, liberal, da democracia. Então por aí vai. Então eu acho que esse vídeo hoje deveria resumir o que é hoje. O que é hoje o respeito do que aconteceu lá. Hoje nós temos o direito de ir e vir, né? Ir e vir. E na época, todo mundo sabe que o Brasil passou por muitas coisas. Principalmente os negros, as mulheres que não tinham direito ao voto. Demorou muito para chegar a isso. E a população toda também não tinha direito a essa questão, né? Tinha a época do cabresto, né? Então tem muita coisa. Então se eu parar para falar, então assim, eu tenho que frisar hoje a questão do respeito pela nossa história que nós passamos, respeito pelos nossos antepassados. Hoje eu acho que a gente deveria falar mais na questão do respeito do antepassado, entender que eles sofreram com isso, eles não podiam ter a voz, o poder de ir e vir, e hoje nós temos o poder e jogamos fora, jogamos simplesmente fora, por falta de consciência, né? E também por falta de respeito. Eu falo um pouco de respeito porque a gente tem que ter respeito com a nossa história. Ao longo de toda a nossa história, passamos por vários regimes políticos, organização social, é muita coisa. Então, assim, quando eu parei para ler, a gente sabe que a democracia é uma organização social, que no qual o controle político é teoricamente exercido pelo povo, nós povo, resulta em um sistema do governo, né, que se forma pela livre escolha de governantes, pela maioria da população, por meio de votação. Então, assim, hoje o meu vídeo para falar de democracia, o que eu tenho que falar? Vamos respeitar a nossa história, as pessoas que não tinham esse direito de poder ser cidadãos democráticos, e hoje nós temos o direito, e às vezes assim, eu sei que não é fácil, nós continuamos no nosso Brasil oscilando ainda, e esse ano, principalmente, um ano de que nunca imaginamos passar por uma pandemia no mundo inteiro. Então aí que nós temos que ter consciência de pensarmos diferente, igual hoje eu vejo muito na internet, que me decepciona, fala assim, poxa, esse ano eu vou ter que ir lá justificar, esse ano eu vou ter que deixar nulo. Não, gente, vamos respeitar a nossa história, respeitar porque nós temos esse poder. Mas todos que a gente coloca, aquela historinha, sim, coloca, a gente tira, sabe? Tira a casaca, bota a casaca, igual aquele filme. É assim, não tem jeito. E temos que pensar e ter consciência do seguinte, não sou eu, pessoal. Eu tenho que pensar hoje na minha cidade, vamos supor. Vamos dar exemplo, né? Eu tenho que pensar em um todo, né? No meu bairro, no setor tal. Qual seria o melhor para isso, para tal? Não pensar em mim. Eu vou escolher esse governante porque talvez ele é meu parente, talvez essa questão. A gente acabar com esse tabu também, né? Dessa questão que a gente fala. A gente sabe que não é fácil, mas eu queria pedir essa parte da democracia, respeito à nossa história. Respeito aos nossos antepassados, que hoje também são governantes. Os negros conquistaram muita coisa. Hoje eu vejo deputados federais, eu vejo tanta gente representando. Isso é um orgulho, sabe?
e saber que nós podemos fazer isso e deixarmos a democracia de lado, isso eu tinha que embasar nessa frase aqui. E o sistema democrático acaba por abranger todos os elementos de organização política de um país, ou seja, mais do que uma forma de Estado, né? A democracia tem como princípio, gente, o quê? Eu perdi aqui. Uma série de fundamentos de organização política dentro de uma sociedade onde prevalece o quê? A liberdade individual, a liberdade de expressão, a igualdade de direitos políticos e por aí vai. E não tenho o que falar mais sobre democracia aqui, não tem como. Então, ano de 2020, Brasil, meu Brasil brasileiro, consciência e respeito à nossa história. Vamos ter consciência que hoje nós temos essa liberdade. Se temos liberdade, vamos fazer um histórico, né, para ver o que a gente vai fazer esse ano, que esse ano principalmente é um ano que nós precisamos respeitar a nossa história, respeitar aqueles que não tinham nosso direito de ir e vir, né? Eu acho que é a questão hoje mais da democracia que eu deveria falar isso. Então, obrigada a todos. A nossa história do Brasil hoje é respeito e consciência sobre a democracia, né? Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até mais uma história do Brasil.